Gravando, silêncio no estúdio. Vou ajeitar nossos cabelos aqui, que o vento já bagunçou. Para quando vocês chegarem. Oi, Lucília! Boa noite! Olá, seja bem-vinda! Vamos chegando, esperando aí as meninas. Oi, Irene, boa noite. Irene Feitosa, seja muito bem-vinda. Sejam todas muito bem-vindas. Oi, Tati! Olá! Olha, ela já está aí. Meu marido, ela já está aí. A doutora Mônica já entrou. Já vou te chamar. Ela já, ó, me enviou aqui uma solicitação, gente. Já tô aqui. Coração já tá. Oi, Tati. Vamos lá, vou te chamar, doutora Mônica. Olá, boa noite, Edna. Boa noite, Cláudia. Vamos lá, deixa eu chamá-la. Oi, Leila, boa noite. Sejam todas muito bem-vindos. Planeta dos Carecas. Boa noite. Por acaso é meu marido. Olá! Oi, tá bem assim? Tá linda! Como tá bem? Tá linda! Tá dando certo aí? Tá tudo direitinho? Tá dando Tá maravilhosa! Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem também? Tá tudo certinho aí? Sim, tô te ouvindo bem. Oi, Ju! Boa noite! Leila, Ana, dando boa noite para todo mundo, para todos vocês. E para a doutora Mônica, querida. Boa noite para todos. Tô vendo que tá muita a Deise, beijo, Ana Seixas, Irene Feitosa. Tô gostando de ver vocês todas aí. Vamos ver se a gente consegue bombar isso hoje. Poxa vida, essa live tão esperada, né, doutora Mônica? Oi, Márcia, com certeza. Desde o ano passado a gente está numa tentativa. Oi, João! Olha a Joselene, Claudinei, olha que coisa boa! É cheia de fãs essa doutora, é cheia de fãs. Ela tem uma legião de fãs, né? E Laís, olha que foda! Olha que beleza, gente. Feliz, é né? Isso. Que bom, que bom. É amor, né? E todo mundo. Ela passa e vai deixando o cheirinho dela, todo mundo vem atrás, gente. Agora, vocês estão escutando o fundinho musical? Tô. A musiquinha que ela pediu? Que ela gosta? Ó, pra entrar no clima. Então, vamos lá, então. Vamos começando. Boa noite mais uma vez para todos vocês que estão chegando. O marido tá sempre aqui, tá? Ele vai em todas as consultas e também atua nos bastidores. Manda um beijo. Ele já tirou o bigode, o cavanhaque. Ele falou sobre isso um pouquinho antes da gente entrar. Ele falou, eu vou contar a história que ela falou pra mim, já nas últimas consultas, assim, daquela consultas turbulentas, né, e tal, de tratamento. Eu falei, não conta isso que o horário não permite. Ele já falou. Renata, doutora Renata Molica, acabou de entrar também. Beijo, Renata. Boa noite, doutora Renata Molica, seja muito bem-vinda. A Aline, também a doutora? Eu tô falando todo mundo pelo nome porque eu não sei quem é doutora e quem não é, a não sei que eu conheça. Então vocês, por favor, me perdoem aí a gafe, tá, gente? Não tem problema nenhum, todo mundo aqui é amigo. Antes de tudo, a gente nasceu nós, né? Eu nasci Sim. Mônica, não sou doutora, eu sou Mônica. Então, enfim, eu sou Mônica e é a Mônica que vai falar. É a Mônica que vai falar, gente. Então nós vamos começar, porque a gente tem assunto e a live não permite a gente abusar muito, né? Então vamos lá. Eu já quero iniciar agradecendo mais uma vez, né? Aí a sua disponibilidade, o seu carinho.
não só por aceitar a live, mas o carinho de sempre, que a gente sempre agradece, 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 e nunca acha que é o suficiente, né? Então, muito obrigada, doutora Mônica. Obrigada a vocês. Na verdade, com todo o carinho mesmo que eu participo, e porque eu acho que é importante a gente mostrar o outro lado, é importante ver que a gente tem uma legião de amigas, de filhas, né? Que assim é como eu considero, e isso é muito bom, porque isso é que faz a paciente vencer todos os obstáculos. É a confiança que vocês depositam em mim, com certeza é a confiança que eu deposito em vocês. Porque eu sei que quando vocês ouvem tudo que eu falo, vocês estão mesmo a fim de fazer o tratamento e vencer. E quem vence são vocês. Então a gente só abre uma porta para vocês continuarem, porque eu sei que vocês vão vencer. Ai, gente, olha só. Olha. Lá do Nordeste. Opa! Nordeste, ai, terra boa. Ai, praias lindas. Lindas, maravilhosas, né? Pois é. Bem, gente, olha só. Ela já começa desse jeito. Ela tem esse poder, vocês vão entender. Quem não é paciente dela, embora eu acho que a maioria aqui já a conheça, quem não é, vai entender o porquê que eu tô falando que ela tem esse poder. Eu já tô aqui, sabe, querendo chorar, mas eu não vou chorar. Vamos lá, vamos iniciar. Para quem está entrando, mais uma vez, boa noite, sejam muito bem-vindas. Fiquem à vontade, nós vamos iniciar. Respirar. Então, minha gente, hoje eu vou me apresentar aqui rapidamente para quem não me conhece, tá? Eu sou a Jo Monteiro, paciente oncológica. Descobri o câncer de mama em setembro de 2016. Passei por quimioterapia, cirurgia e radioterapia. Hoje em dia faço uso de hormonioterapia. Em meio a esse turbilhão de emoções que a gente sabe o que é ser paciente oncológica, né? O que a gente ri, a gente chora, a gente ri de novo, a gente ri mais um pouco, chora mais um pouco, ri de novo. Então, em meio a esse turbilhão de emoções, surgiu esse projeto, que é esse perfil, né, o Amigas do Peito por aí, junto com a minha fisioterapeuta em oncologia, sugerida, indicada, né, não há profissional específica, que é a Juliana de Moraes, mas a doutora Mônica, ela sugeriu, indicou, recomendou, sabe aquela coisa de ficar ali frisando? Eu quero que você faça fisioterapia e tal, não sei o quê, de preferência em oncologia. E aí, eu como boa paciente obediente, fui catar uma fisioterapeuta em oncologia. Custou, mas eu encontrei. Encontrou. E é a Ju, é a Juliana de e como Moraes. É importante, né? E como isso é importante e como faz a diferença. Muito, né? Muito importante. E a Ju, né, com toda essa diferença, com toda essa bagagem e tal, que me atendeu e me atende ainda quando é preciso, claro, como diz a doutora Suzane, minha oncologista, uma vez paciente oncológico, para sempre paciente oncológico, né? Então a Ju faz parte desse grupo aí que não deixa de me acompanhar. E aí fizemos o projeto Amigas do Peito por aí, que eu já trabalhava com turismo e já gostava de arte e tal, essa coisa toda. E Juliana, um belo dia, sabendo, né, que eu era louca para poder montar alguma coisa que pudesse ajudar outras pacientes, outras mulheres em tratamento oncológico, me deu aí brilhante ideia de, Jô, por que você não junta aí a coisa do turismo que você já trabalha, né, de arte que você gosta, e vamos fazer, que você não faz passeios para levar seus pacientes para passear pelo Rio, né? Eu falei, caramba, Ju, é isso. Então, de forma bem resumida, o projeto Amigas do Peito por aí leva mulheres, né, que estão passando pelo tratamento oncológico para fazer passeios pelo Rio. É claro que não estamos falando de momento pandemia, né, gente? E aí, mulheres que muitas vezes nunca foram a um teatro, nunca foram a um ponto turístico, têm a oportunidade, né, de fazer esses passeios e vivenciar um pouco a vida que continua acontecendo, né? Porque a gente vira paciente oncológico, mas antes de sermos pacientes oncológicas, nós já éramos mães, já éramos profissionais nas nossas áreas, né? Já gostávamos de praia, de passear, de montanha, enfim, já tínhamos gostos por um monte de outras coisas, né?
Então, a ideia do projeto é essa. Aqui, nesse momento de pandemia, a gente tem feito lives com alguns profissionais da saúde, né? Trazendo aqui a fala amiga deles. E também falando sobre artes, enfim. Rapidamente, esse é o projeto. E o que é muito legal, né? Porque, olha só, isso aí mostra para a mulher, principalmente, o outro lado da vida, né? A gente conhecer também, olha que legal, conhecer um pouco da nossa história, que é o Rio de Janeiro, entender a nossa sociedade, quais são as mazelas e o que o Rio, apesar de estar um pouco destruído, o que ele ainda tem de beleza para oferecer para a gente. Assim como tem coisas ruins na nossa vida, a gente às vezes pode se deparar com câncer, mas tem todo o outro lado da vida que é um lado belo. A mesma coisa é o nosso Rio. Então, você conseguir conciliar essa ideia e fazer com que as mulheres conheçam o Rio de Janeiro, tem coisa mais maravilhosa. Pois é. Acho o projeto maravilhoso. E ainda num momento, né, teoricamente delicado, né, que é passar pelo tratamento e tal, essa coisa toda, e a gente poder, como eu falo sempre para elas, abrir a janela, né, e olhar lá para fora, porque a vida continua acontecendo, né? Não é a gente, lógico que é importante a gente falar sobre o câncer, falar sobre o tratamento, né, entender, é muito importante essa fala, né, esse entendimento, mas é importante também a gente ver que a vida continua acontecendo, né? Então isso a gente faz com muito amor. Na verdade, Jô, a gente, para fazer o tratamento, né, fazer o tratamento em si, ele depende disso. A gente faz o tratamento para isso, para a pessoa viver, para vivenciar o outro lado. Porque ela não tem que vivenciar somente o câncer que ela está tratando no momento, mas ela vivenciar a vida, que às vezes ela pode ter ficado perdida lá atrás. Então, sim, o médico em si, ele quer dar o tratamento para o paciente viver e ele viver. Esse é o ponto, é o viver, não é estagnar. Eu tirei o câncer, eu tratei e parei. Não, é você viver, mostrar que tem essa vida do lado. Isso é muito legal. Exatamente. Então vamos seguir. Vi que entrou mais uma galera aí. Mais uma vez, boa noite. Vi que entrou a Vanessa. Essa é a Mel. Eu acho que você não conheceu a Mel, né? Ela não tá ouvindo, tô de fone. Conheceu? Ela chegou aí lá no consultório? Pois é. Pois é a Mel. Outra colega entrando, Ana Gheldini, uma querida de São Paulo. Maravilhoso, viu? Uma porção de gente mesmo aí. Que bom, que bom. Sejam bem-vindos. Então, hoje nós vamos falar também sobre isso, né? Sobre essa relação médico-paciente, né? Que é tão importante ao longo do tratamento, pós-tratamento. E falar também sobre a data de hoje, que é 4 de fevereiro, né? O Dia Mundial do Câncer. Eu, particularmente, gosto de falar Dia Mundial de Combate ao Câncer. Eu prefiro falar dessa forma, sabe? Do que falar o Dia do Câncer. E uma coisa muito legal. Ontem foi o Dia da Mulher Médica. Parabéns! E amanhã vai ser o Dia da Mamografia, mas tem um ponto e vírgula. É Dia do Mastologista. E por quê? Porque é o dia de Santa Ágata. Na verdade, ela é a padroeira da mastologia. Então, a gente está bem no meio. Dia 4, o dia anterior foi o dia da médica. E amanhã vai ser o dia da mamografia, mas o dia do mastologista também. Isso é muito legal. Que máximo! Parabéns! Para minha médica, para minha mastologista e para todas dessas outras que entraram, enfim, para todas vocês e tantas outras que a gente conhece e acaba também fazendo um pouco ali parte da nossa vida, né? Então, parabéns, viu? E obrigada. Então, minha gente, eu vou começar aqui a live. Fala Amiga, quem já me conhece e tal, já conhece o projeto, sabe mais ou menos como a nossa live funciona. Doutora Mônica Travassos Jordão. O nome dela é chique, gente. Ela é mastologista, pós-graduada em Oncologia Clínica pelo Instituto Carlos Chagas. Tem título de habilitação em mamografia. Se eu disser alguma besteira, por favor, me corrija, tá, doutora Mônica? À vontade. Atuou aí por longos anos na diretoria da Sociedade Brasileira de Mastologia.
é mastologista, coordenadora do grupo do Hospital Samaritano, em Botafogo. E é diretora, ela desenvolve o projeto Breasting on Day. Isso aí. Depois gostaria que você falasse um pouco pra gente sobre o projeto. E ela é mãe da Júlia, da Giovana, da Guilhermina, do Leonardo. E é mamãezinha da Jolie Marie e do Thor. Que são dois cachorrinhos, Thor José. São dois cachorrinhos, como ela mesma fala. Dois Goldens. Ela gosta de viajar, gosta de praia, de cachorros, de arte, gosta de estar reunida com a família e com os amigos. E ela gosta muito do que ela faz, vocês já perceberam, né? Da profissão em que ela se dedica. Vou falar mais sobre isso. Mas vocês acreditam que ela tem... Ela acredita também que ela tem uma música que foi feita para ela, gente? Quer dizer, para eles, né? Para ela e para o marido. Nome dela, claro, Mônica. O marido se chama Eduardo. Tá, tô te ouvindo. Ela faz medicina e falava alemão. E eles ainda faria de inglês, né? Isso. Tá travando? Não, parou, destravou. Então, a paciente de uma tô te vendo? Peraí, travou, voltou. Tá me ouvindo? Tô te vendo. Tô ouvindo. Perfeito. Ela acolhe as pacientes de uma forma que é impossível, né? Quem é paciente dela vai saber de cara, assim, do que eu tô falando, né? É impossível não sair emocionada de uma consulta dela, tá? Ela briga pelos pacientes, de verdade, ela briga pelos pacientes, o que ela vê que o paciente tem um direito e que, sei lá, é alguma coisa que está atrasando pelo sistema ou o que quer que seja, ela vai lá, ela entra em ação e tal, mas ela também briga com a gente, tá? Ela puxa as nossas orelhas, ela é ótima, mas ela puxa as nossas, ela cumpre o papel dela. Bom, eu gosto de fazer recortes, sabe, doutora Mônica? Quem conhece as lives sabe que eu gosto de fazer uns recortes. E aí, o primeiro recorte que eu tenho aqui para você é assim. Minhas pacientes, meu mundo, por elas e com elas. Esse é o meu lema. Essa foi uma postagem que você fez, falando até de uma live, inclusive, foi no dia 22/11 do ano passado. Então, acho que isso só complementa, né, o que eu já falei anteriormente. E aí eu gostaria que a própria doutora Mônica, né, que você falasse pra gente um pouco sobre isso, sobre a importância, né, desse dia 4 de fevereiro. E aí, pegando o gancho, né, desse seu post, que você falasse também um pouco do seu projeto. Tá, vamos lá. A importância do dia. Na verdade, eu acho sempre a gente falar o câncer, como você mesmo falou, é melhor a gente falar do combate, né? Toda vez que você fala câncer, você parece que traz para baixo. E o importante não é isso. Pelo contrário, a gente mostrar que tem muita vida pós-câncer. Tem muita vida para a gente ainda definir, né? Então, o termo câncer, às vezes, eu acho que ele mexe um pouco. E toda vez que a gente consegue reverter para um outro lado, um lado melhor, você encara melhor. Então, o dia de hoje que você chama a atenção para o câncer internacionalmente, você está mostrando que é possível, sim, continuar, é possível, sim, viver e é possível, sim, você alinhar tudo de uma maneira mais limpa e fácil de lidar todos os dias. O câncer, ele não tem que ser taxando que aquilo ali terminou a sua linha. Pelo contrário,
Ali está mostrando, olha só, você tem que aprender a partir de agora a falar não. Você tem que falar a palavra não. Não é só sim. Aí eu faço sim. Não, é não. É não. Não vou fazer isso. Você tomar rédea da situação e começar a direcionar a sua vida. Então, o câncer, por vezes, ele pode te trazer, naquele momento, uma notícia muito ruim, mas ele vai ser empreendedor para você futuramente. E é essa linha que eu acho que o paciente tem que entender. Que a gente está do outro lado, vendo todas as amarguras que vocês podem passar. Mas, principalmente, não vai estar no seu lado. Vai te dar colo para quando você passar, você sentar naquele colo e ir amparado por todos nós. Essa é o que eu sempre olhei em relação ao câncer e é isso que a gente faz na nossa equipe. A gente acolhe para que o paciente se sinta confortável e poder caminhar. Esse é o entendimento. E a questão do projeto Breast No Day é o seguinte, eu acho que todo mundo já passou pelas essas amarguras, né? De fazer exame num dia, a mamografia num dia, aí depois leva para o médico, aí tem a necessidade de fazer ultrassom, aí vai e faz ultrassom. Depois disso, se tiver uma alteração que necessite de uma biópsia, vai marcar e sabe lá Deus para quando. Isso eu estou dizendo em rede privada, quiçá em rede pública. Então, são ações que podem demandar mais de 60, 70, 80 dias. E aí, o Breast No Day é um projeto nada mais, nada menos do que a gente conseguir linkar todos esses procedimentos e passar tudo num dia. Ou seja, passar pela consulta do mastologista, passar pela mamografia, passar para o ultrassom, tudo num dia na parte da manhã. E aquelas pacientes que tiveram o exame alterado, vê bem, esse não vai ser todo mundo, a nossa população vai chegar das que fazem o exame pela manhã, somente 4% vai dar alteração nesses exames. E essas pacientes que deu uma alteração de categoria 4 ou categoria 5 mesmo, já faz a biópsia na parte da tarde, em 24, 48 horas está recebendo esse resultado. Entendi. Então, o projeto Breast No Day na verdade, é você linkar tudo aquilo que já existe. Então, por exemplo, no Samaritano, ele tem mamografia, ele tem ultrassom, ele tem a rede de mastologia. Então, a paciente consegue fazer isso tudo no mesmo dia e fazer a punção à tarde e com o procedimento para ser entregue 24 horas, 48 horas, dependendo de cada caso, porque alguns podem precisar de imunohistoquímico, reavaliar, então pode estender um pouquinho. Mas, na verdade, depois que a gente já está com esse diagnóstico em mãos, a gente tem a probabilidade de resolver a vida da paciente, seja ela começando com uma quimioterapia ou resolver mesmo para pré-operatório em 1 semana, 2 semanas no máximo. Então, o que é isso? Isso impacta naquilo que a gente vive levantando a bandeira, na mortalidade pelo câncer. Porque o tempo, ele pode ser muito amigo nosso quando a gente o reduz, mas ele pode ser um grande inimigo quando a gente amplia todas essas ações. Então, quanto mais cedo e mais rápido você fizer, a tendência é você diminuir a questão mortalidade. Só um adendo. Você vê que essa pandemia era esperado ano passado, no 2020, mais ou menos em torno de 20 a 25 mil mortes pelo câncer de mama. Isso em aqueles pacientes que a gente já tinha detectado e tudo mais. Enfim, o que acontece? A gente tem uma estatística que quase todo ano sempre são as mesmas mulheres a fazerem os exames de mamografia, ultrassom, enfim. Mas não são essas que vão ser literalmente acometidas pela morte. Vão ser outras que chegaram e, enfim, que vai insuflar essa questão da mortalidade, que são em casos mais avançados. Mas essas mulheres que faziam mamografia todo ano direitinho, por causa da pandemia, 60% a 65% dos exames não foram feitos. Você já imaginou que isso vai impactar lá nesse ano, aí no final desse ano, porque ainda não está tudo muito resolvido, então tem muita gente com medo ainda de sair. O que vai impactar daqui a 2 anos, 3 anos de mortalidade pelo câncer de mama?
Então, a questão é, não deixe de fazer seu exame. Os laboratórios estão recebendo as pacientes e na maior segurança possível. Aquilo que antigamente não era permitido, fazer mamografia, ultrassom no mesmo dia, pelo contrário, eles estão querendo que o paciente fique ali, resolva a vida e vá embora. Então, a gente tem que incentivar, principalmente amanhã, que é dia da mamografia, a gente tem que incentivar as mulheres a fazer e não deixar de fazer. Ela não pode engrossar esse número de mortalidade de que deixou de fazer o exame às custas da pandemia. A pandemia é ruim? É. Pode levar à morte? Sim, mas se você foi infectada, se não for, você está deixando o câncer crescer. Sim. E saiu, se eu não me engano, acho que foi essa semana, não sei se segunda ou terça-feira, né, um estudo acho que da OMS, que o câncer de mama, né, aumentou. O primeiro caso, na verdade, agora, né, que predominou mais do que o câncer de pulmão. Que era o que mais, né, acometia, né, mulheres, homens, enfim. Então, o câncer de mama já ultrapassou isso. Então, imagina, né, daqui a, sei lá, ao final do ano e depois e tal, conforme os casos, né, vão... A realidade, na nossa realidade, no qual a gente não tem a questão de o acesso às imagens, fazendo os exames. Imagina isso. Então, vai ficar mais difícil ainda. Então, a gente tem que brigar por isso, tem que falar o tempo todo, a gente tem que pedir para que as pessoas vão pedir. A gente tem que pedir, vá fazer o seu exame. Sabe? Porque a chance de você ser infectada vai ser menor do que se você tiver com câncer para fazer um tratamento. Então, a gente tem que abrir o coração, a gente tem que abrir os olhos e ajudar quem a gente pode ajudar. Uma coisa, eu tenho uma paciente que ela está assistindo a gente e eu gostaria de levantar essa bandeira, e eu venho falando isso já repetidamente. É muito fácil, eu aqui estou falando, vocês estão lá me assistindo, estão me ouvindo, e pode falar qualquer coisa, pode postar aqui daquilo que entendeu. Mas a gente, uma minoria que não é ouvida, não é falado para ele, são as pacientes surdas. As pacientes surdas não sabem o que está acontecendo. E elas, o surdo-mudo, segundo dados da Jurema, que é uma paciente que está nos assistindo, são 10 milhões de surdo-mudo no Brasil. Dessas, a gente tem quase 50% de mulheres. Então, não é um número pequeno. Não é uma coisa que a gente possa desdenhar. E eu mesmo digo, eu tenho na minha seara de milhares de pacientes, eu tenho 4 pacientes surda-muda. Como pode? Será que paciente surdo-mudo não tem câncer de mama? O que será que acontece? Se é isso, a gente já descobriu a cura do câncer. Basta a gente ser, né? Então, se isso não é verdadeiro, o que acontece? A mensagem, a comunicação não está chegando para esse paciente. Então, é muito duro a gente falar, ainda em pleno século XXI, que pessoas não estão recebendo a informação. E, às vezes, não se recebe de maneira adequada. Então, essa maneira adequada serve para todos, mesmo que não seja surdo, porque ela tem que ser uma linguagem singular, que a pessoa entenda e que possa ajudar quem está do seu lado. Seja ele surdo, seja ele cego, sendo minoria ou maioria, a gente tem que ajudar, a gente tem que entender que o câncer de mama, ele está aí. E se não tratado, ele mata e ajuda a engrossar essa questão que, às vezes, a mulher, quando tem 50 anos, já está chegando a uma certa idade, por muitas das vezes, essa mulher é arrimo da família. E se ela estiver doente, já era essa família. Sim. Né? Então, a gente tem que levantar a bandeira e tentar modificar essa situação. Então, se a comunicação ela não chega de maneira adequada para um certo setor, será que ela está chegando adequadamente a todo mundo? Como esmiuçar
essa questão da comunicação para com as pessoas. O que a gente Sim. precisa fazer? E imagino até mais, assim, né? Vendo conversas que a gente tem muito, né? E tudo, e a gente acaba virando um ponto de referência, né? Quando vira paciente oncológica. Muitas mulheres, né? Hoje em dia que a gente diz, vem notícias e tudo mais, mas não sabe, por exemplo, com que idade é preciso iniciar a mamografia. Né? Ou seja, não é uma informação que realmente não chega. Se não chega a quem está ali sendo informada, recebendo todo tipo de notícia, o que dirá para quem não tem acesso à informação realmente, né? Existe um certo entrave entre a Sociedade Brasileira de Mastologia, que preconiza mamografia a partir dos 40 anos anualmente, e o INCA, que está junto com o nosso Ministério da Saúde, falando que a partir dos 50, de 2 em 2 anos. Ora, a gente sabe que a mulher tem maior prevalência para câncer a partir dos 40, 50 anos. Mas iniciou em um ponto. E se iniciou em algum ponto, a gente conseguiria detectar mais precocemente e fazer cirurgia mais conservadoras. E não engrossar todo o sistema de saúde com o tratamento que a gente podia ter feito lá atrás. Então, o que acontece? Pela Sociedade Brasileira de Mastologia, a gente recomenda fazer mamografia a partir dos 40 anos. E aquela mulher que teve na família um histórico familiar de tia, irmã, mãe, avó, com câncer de mama, muito jovem, ou seja, tem mulheres que têm na família gente que teve câncer de mama aos 40 anos. Nessa família, as mulheres devem começar a fazer a mamografia a partir dos 30 anos. Ou junto com isso, com ressonâncias, ultrassonografia. Por quê? Um detalhe importante. Por que a mamografia tem idade para começar? Porque a mama da mulher começa um processo de envelhecimento, na verdade, a partir dos 35 anos. Mas aos 40 existe uma conturbação hormonal no qual começa um envelhecimento da mama. O que quer dizer isso? A mama se engordura. O envelhecimento da mama nada mais, nada menos que o engorduramento dessa mama. E ela vai se tornando, a nível de mamografia, mais cinza. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo dizer que conforme ela vai envelhecendo, vai ficando mais fácil de detectar lesões mínimas na mama. E isso começa a partir dos 40 anos. A mama envelhece de baixo para cima e de dentro para fora. Então, você vai notando essa certa diferença de um ano para o outro, com esse engorduramento, com esse acinzentamento na mamografia na mulher. Então, tem muitas mulheres que têm a mama muito densa, que é a mama totalmente branca, que não dá para a gente ver muita peculiaridade. Porém, com o passar do tempo, a gente vai entendendo. A mamografia feita antes dessa idade, ela não nos traz muito benefício, salvo se a história familiar dessa paciente faz com que ela inicie uma mamografia antes da idade de 40 anos. Então, tudo aquilo que a gente não entende, olha, por quê? Por que acontece? Será que eu tenho que fazer a idade com 30, 40, 50? Como é que é isso? Como vai ser? Então, pela sociedade, em matéria de você fazer um screening a partir de 40 anos, anualmente. Se tiver algum caso na família que tenha tido câncer com 40, com 30, 45, são 10 anos da incursão do primeiro caso de câncer na família. Sim, esse é o exemplo meu, né? E como eu tenho casos na família, eu comecei a fazer mamografia antes dos 40. E que bom! Porque aos 36 anos eu fui diagnosticada com câncer de mama. Então, é o caso que você acabou de narrar, né? Eu vou fazer aqui, tem umas 2 perguntinhas aqui, que eu acho que... Peraí. Ih, fiz besteira. Peraí, tá aqui. Fui fazer ultrassom e a médica do CDPI, mulher não fez, pois não levei um exame para comparar.
é indicado, essa é até uma outra pergunta que por acaso tem aqui, mas a gente já responde aqui também. É preciso levar, né, sempre o último exame, e caso não leve, então prefiro não fazer e voltar, remarcar. Qual a atitude, né, mais correta? Bem, existe que tem? atitudes e atitudes, né? É preciso sempre levar assim. Vê bem, esconder laudo não está ajudando. Pelo contrário, está atrapalhando. Porque, vai copiar o laudo. Não, vai comparar o laudo. O importante é comparar o laudo. E detalhe, não é só o laudo escrito, levar a imagem. Levar a imagem é mais importante do que o laudo, propriamente dito. Levar a imagem é o que vai te auxiliar para ver se um nódulo, se microcalcificação, se uma distorção, se uma assimetria, ela está evoluindo ou involuindo. Então, é necessário que leve o exame anterior. Ponto. A questão Mônica. Mônica trabalhou num serviço de qualidade durante anos. Na verdade, 14 anos e meio. Eu trabalhei no Centro de Mastologia do Rio de Janeiro, que existia ali no Getúlio das Neves, no Jardim Botânico. Bem, o que a gente aprendeu no Centro de Mastologia e que, na verdade, foi a minha base em tudo de mamografia que eu sei, ultrassonografia que eu sei, porque eles sempre foram os ícones, na época, os ícones da imagenologia no Rio de Janeiro e no Brasil. Então, o que aconteceu? A gente chegava, pegava o paciente que não tinha trazido exames anteriores, a gente não deixava de fazer o exame no paciente. A gente fazia, mas não entregava o laudo enquanto o paciente não trouxesse o exame anterior. Assim, a paciente se sentia na obrigação de trazer, porque teria que ter o laudo dela anterior. E teria que ter imagem, né? E a gente compararia, e quando necessário, não obstante, a gente até repetiu o exame de ultrassom ou repetiu o exame de mamografia, porque tinha ficado a dúvida. Então, por que a gente tomava essa atitude? Eles tomavam essa atitude pelo seguinte: muitas pacientes, se a gente falar, eu não vou fazer o seu exame, as pacientes desistiam. Você está uma negação para uma coisa que você poderia ajudar o paciente. Você acaba estragando todo o contexto de diagnóstico. No entanto, se você dá apoio, não, a gente vai esperar, não faz mal. Isso cria uma responsabilidade para o paciente muito maior, porque ela, mais do que ninguém, quer saber o que tem. Então, sim, são atitudes. Não está errado não querer fazer o ultrassom. Não está errado. Mas você conciliar aquilo que o paciente já tem é melhor. Tudo, sim, é uma questão de conversa. Com certeza. Vamos lá. Eu tenho duas perguntas aqui bem específicas, que alguma eu sei que você já foi respondendo ao longo do nosso bate-papo. Uma amiga enviou a seguinte pergunta. Ela é triplo negativo, fez quimioterapia, rádio, e hoje em dia ela faz uso de hormônio terápico. Ela já passou aí, que eu vi ela entrando. Foi indicado para ela um medicamento que é o pentoxifilina, para ajudar nas dores, aumentar a vascularização da área, né, da mama, e amenizar o contraste da prótese. Só que ela leu... Vamos lá, vamos tentar esmiuçar isso. Triplo negativo, o que vem a ser? Né? O câncer triplo negativo é aquele tipo de tumor que ele não depende de estrogênio, ele não depende de progesterona e ele não tem uma duplicação, ele não tem um tipo de uma partícula da membrana basal do tumor, ela não tem, então é tudo negativo. O que quer dizer isso? Se ele não depende de estrogênio, não depende de progesterona e está tudo negativo, eu tenho que ter um tratamento específico. Então, normalmente, o tratamento para o triplo negativo são as quimioterapias. Eu só não entendi por que ela fez o hormônio terápico. Eu não estou entendendo por quê. Talvez ela tivesse alguma... era fraco o estrogênio, ou era fraco a progesterona, enfim.
alguma coisa deveria ser dessa maneira para ela fazer o tratamento. Mas esse tipo de medicamento que ela Olha, fez... ela tá... Perdão, peraí. O marido está aqui me corrigindo, que a amiga colocou. Olha, você quer me fazer passar vergonha aqui bem na live, né, amiga? Ilka, ela botou pra mim na pergunta que era triplo negativo. Eu escrevi triplo negativo. Agora o marido tá soprando que ela botou aqui que é triplo positivo. Aí ela me deixa louca. Minha cabeça de tamoxifeno com letrozol. Entendeu? A minha cabeça deu um nó. Então, o que é o triplo positivo? Positivo. É que é estrogênio positivo, progesterona positivo e esse é positivo. Ora, quando a gente está diante de um triplo positivo, a gente está precisando de uma imunoterapia. Então, não faz só uma quimioterapia, como faz o imunoterapia. Dependendo do tumor tumoral inicial, a gente pode iniciar com o... Eu vou ter que falar em termos de... Sei. Porque trastuzumab e o pertuzumab, que a gente faz 2 tipos de medicamento para reduzir tamanho do tumor. Então, assim, eu não sei como é que foi feito o tratamento dela, mas pelo que eu entendi, o tumor deve ter diminuído o suficiente. Ela fez a adenectomia bilateral e colocou prótese silicone. E aí deve ter uma possível probabilidade de ter menos vascularização a nível da areola. Então, quis melhorar o aporte sanguíneo dessa areola com o uso desse medicamento que ela está fazendo. Sim, então. É isso que eu entendi. Pois é. Eu acho que é isso sim. Só que o que acontece? Ela disse que ela leu na bula, a bendita da bula, que a gente cai na besteira de ler, que esse medicamento que foi receitado para ela para vascularização e tal, essa coisa toda, que ele pode baixar muito a pressão. E ela diz que a pressão dela já é lá no pé. E aí ela ficou com medo de tomar. E aí não sabe se toma, se não toma, ou compra uma bicicleta. Porque pressão baixa a gente resolve. A gente não resolve a necrose. Então, tá aí, viu, amiga? Então, pronto. Agora eu vou passar para uma outra pergunta aqui, para a gente dar uma continuidade no recorte. Deixa eu fazer essa última pergunta. Essa outra amiga, ela está fazendo... não pode falar, né? Ela está fazendo... Trastuzumab. Isso. Trastuzumab, esse nome que a gente não consegue falar. E aí, no exame de controle, no eco e tal, deu alteração na parte do coração. Deu exatamente o seguinte, ó, hipertrofia excêntrica, déficit sistológico de grau leve e disfunção diastológica tipo 1. Gente, como é difícil falar esses nomes. Diastólica. Olha só. Diastólica. Deixa eu te falar. Essas alterações, normalmente dado pelo trastuzumab, elas são transitórias. O que quer dizer isso? Pode ter uma suspensão do medicamento e aí isso vai melhorando. Então, o que é bom? Ter um cardiologista oncológico. Foi isso que ela falou. Exatamente, porque ele vai dar o aporte que ele precisa. E você vê, essa alteração que ela tem é de grau leve. Então, ele pode como é muito transitório, então depende de quantos ciclos ela vai fazer. Aí eu não... Então, ela na verdade só tem mais 2 ciclos, mais 2 aplicações para fazer. Uma, inclusive, é agora, dia 9, e ela ficou na dúvida se realmente... Ela ainda não passou pela consulta, né? Ela passa na consulta e faz a aplicação. Consulta, às vezes pode postergar um pouquinho essa aplicação. trastuzumab, pode postergar um pouquinho para ela fazer algum enfim, outro exame que vai fazer o STIM, que é para você medir essa questão frequência e tudo mais, mas não impede, só falta 2. Assim, ela não vai entrar em nenhuma insuficiência cardíaca com esse pelo menos o que está descrito aí. Vê bem, eu não estou vendo a imagem do eco, não estou vendo nada, mas eu acredito
que o oncologista vai pedir mais um exame a miúde, que o cardiologista oncológico vai ajudar para ela fazer, né? E poder postergar um pouquinho essa nova vacina. Ah, maravilha. Que ela tava com medo achando que de repente teria que parar, só faltam 2 e tudo mais. Eu vou fazer um recorte, o segundo recorte. E aí, eu vou pedir para vocês que estão aí assistindo, para quem é paciente da doutora Mônica, que tá mandando aí um monte de coração, para quem tá falando um monte de coisa bonita, para contar aí, o marido tá ali auxiliando sempre, né? O marido junto, a doutora Mônica sabe, todas as consultas, todos os exames, e auxiliando também. Eu quero saber do bigode e cavanhaque. Isso eu quero saber. Para vocês contarem aí, se vocês têm alguma história bacana e tal, com a doutora Mônica, de alguma consulta, vocês vão contando aí que o marido vai acompanhando e eu vou explicar por quê. Esse segundo recorte que eu vou fazer é um recorte que aconteceu comigo, né? Essa querida doutora Mônica, vocês já perceberam, é a minha mastologista. Então, eu vou tentar resumir a história. Eu já tinha finalizado quimioterapia, estava naquela parte, né, naquela fase que a gente fica tão confusa, né, com a coisa, vai fazer pré-cirurgia, né? E aí, nós aqui, pacientes, né, meninas, a gente tem sempre aquele papo, eu acho que eu vou... minha médica disse que só o quadrante, vai fazer só a quadrantectomia e tal, que tá bom, que já resolve. Eu era nesse caso, né? Só a quadrantectomia, já tava ok e tudo mais. E aquele medo que a gente tem sempre nas nossas conversas, que a gente fala, mas será? Não, eu quero tirar tudo, eu quero fazer mastectomia total, radical. Aquela coisa que a gente fica, né, sem saber o que fazer, achando que vai ser a melhor coisa a ser feita. Não, tira tudo que pronto. Eu estava decidida a fazer isso. Nas consultas com a doutora Mônica, ela sempre falava comigo, não tem essa necessidade e tal. Meu ponto de vista como médica, explicava, falava, tudo com amor, com maior calma. Enfim. Numa última consulta, né, desse caso específico, bem pré-cirurgia, de novo, eu toquei nessa tecla com ela e ela me explicando. Ela falou, faz o seguinte, procura, conversa com a psicóloga para que ela entenda, para que você entenda aonde é o seu medo. Ok, saí da sala dela, da sala de consulta, e aí eu saí da sala dela, fui até a recepção, né, para poder assinar lá a guia do plano e tal. Enquanto eu estou assinando, a secretária voltou, foi para a sala dela e entregou a ficha de 2 pacientes. Não sei se você lembra disso, hein, doutora Mônica? Entregou a ficha de 2 pacientes que acabaram de chegar. Ok, tô lá, assinei, tô esperando a secretária voltar, querida. Dona Vera? Não, confundi com a... Não é Dona Vera, não. Não, tinha a Dona Celeste e a Luciene. Dona Celeste, foi Dona Celeste. Tô lá esperando a Dona Celeste, daí a pouco a Dona Celeste voltou da sala dela, né, que já tinha entregue as fichas das 2 meninas, e falou, olha, doutora Mônica pediu pra você não ir embora ainda não, que ela quer falar com você. Ok, falei, ai meu Deus, o que será que aconteceu? Tô esperando. Daí a pouco vem a doutora Mônica, segura no meu braço, aí viu as 2 pacientes, que ela acabara de receber as 2 fichas, e fala, você aqui. Ela é toda assim, né? Toda alegrona, toda animada. Você aqui, não sei o que e tal. Abraçou a menina, a paciente e tal, não sei o que. Segurou no meu braço, segurou a mão da outra, que estava também sentada esperando, e falou, olha só, vem cá. E me segurando, segurou com amor, tá, gente? Não é segurou, né? Me deixando ali na sala, me fazendo pensar, foca nesse momento. Aí virou para a paciente que acabara de chegar com o marido, falou, onde você estava e tal, não sei o quê. Conta aqui para essas minhas 2 pacientes. Eu e a outra que também estava aguardando. Fala aqui para elas onde você estava e o que você estava fazendo. Aí a paciente, eu estava viajando, não sei para onde. Enfim, falou uns lugares lindos, estava viajando pela Europa e tal, não sei o quê. E aí você ficava me mandando mensagem lá, né, fotos bonitas e tal. E foi. Tá bom, fala para elas aqui, para elas 2, há quanto tempo você teve câncer de mama? Aí a menina, 5 anos atrás. Então tá. Fala mais uma coisa para elas. Quando você foi fazer a cirurgia, como é que você queria que fosse feita a sua cirurgia? Como foi feita e como é que você queria que fosse feita? Aí ela, eu fiz a quadrantectomia, mas eu queria fazer a mastectomia total, radical. Aí eu regalei o olho, né? Aí a doutora Mônica, ok, então agora fala para elas, o que foi que a sua mastologista falou para você?
Aí ela, que eu não fizesse, que não teria necessidade, que o meu caso e tal, quadrotectomia já resolveria e tal. Menina, a gente sabe que cada caso é um caso, né? Então, o caso dela era aquele, por acaso era bem parecido com o meu. E aí, a menina falou isso, e a sua médica fez? Ela falou, não fez, só fez a quadrantectomia. Aí a doutora Mônica, ok, tá bom. Então, fala para elas, o que é que você está fazendo hoje aqui, além da revisão? O que você veio contar para mim? Aí a menina com o marido disse assim, eu estou grávida. Gente, vocês conseguem imaginar como é que eu saí dali, daquele momento, daquela sala, eu e a outra menina que eu imagino que estivesse na mesma situação pré-cirúrgica como eu, com a ideia de querer tirar a mama toda porque vai resolver, nunca mais quero ter. Ela já havia explicado tudo em várias consultas pra gente, que não é bem assim. É claro que se tiver, né, se acontecer de ter... Se for necessário, sim. Mas sim. Se não é necessário, por quê? Entendeu? Por quê? E outra coisa, a gente às vezes quer fazer tudo de imediato. Mas a gente está vivendo aquele momento, a gente não sabe mais adiante. E o mais adiante, às vezes, pode te marcar muito mais do que você imagina. Às vezes, tirando, porque vai acabar, você não está, na verdade, você diminui a probabilidade de ter câncer de novo, mas você não exime, você não fica livre de não ter. Então, o que eu gosto de mostrar é que, assim, para que radicalizar? Se a gente tem a condição de fazer de outra maneira. Se você tem um teste de mutação que ele não condiz com retirada das mãos, para quê? Por quê? Então, eu vou fazer isso porque a paciente, por incrível que por mais que a gente não pense, mas acontece. A paciente se olhar todo dia no espelho e ver que tem uma marca de um câncer, nem sempre ela se refaz. No entanto, se ela vê que ela ficou com o contorno da mama, que ela está bem, aquilo passou despercebido para ela. E às vezes passou, poxa, consegui viver, viu? Meu caso não era tão grave assim, eu era dessa maneira e eu consigo resolver. Não quer dizer que quem tenha câncer e que fez uma mastectomia, ela não tem a condição de fazer uma vida e que ela fica marcada para sempre, mas ela fica com um desejo diferenciado. Então, antes de tudo e mais nada, a gente tem que lembrar que você continua mulher. Você tem que ter os mesmos desejos. E que você pode engravidar. Principalmente quando é jovem. A gente não vai tirar isso da pessoa. Muito pelo contrário. Então, eu tenho que dar o segmento para você ter o entendimento. Naquela hora que você tem o diagnóstico, na hora que você está fazendo o pré-operatório, o que acontece? A gente tem que dar colo para vocês. É isso. Porque o depois, a gente vai ajustando tudinho, vai ordenando que fique sempre de uma maneira boa e salutar. Porque é isso que a gente quer ter saúde, o bem-estar. A gente vive, a gente todo dia morre um pouco. Sim. Desde que nasce, né? Desde que nasce, a gente está morrendo um pouco a cada dia. Sim. Mas se nesse momento, nesse intervalo, em que você conseguir, nesse intervalo, você conseguir viver bem, essa é a proposta. Você vai com muito mais bagagem para, né? Vai com muito mais bagagem. Quando eu morrer, eu tenho uma bagagem de história a levar. E, principalmente, eu tenho uma bagagem de história para levar, mas eu tenho certeza que eu tenho muita emoção gostosa que as pacientes emanam. Então, eu tenho essa bagagem. Eu tenho histórias para serem contadas em serem engraçadas, em histórias tristes, muitas. Todos os tipos de histórias. Mas o mais importante é que sempre vai ter um outro lado bom que a gente conseguiu puxar. É isso que eu acho que nós, como da área de saúde, a gente tem que enxergar.
é o lado bom que você pode encorajar a passando o problema. É assim que eu enxergo. E como eu falei, eu nasci Mônica, vou morrer Mônica. Ser médica, uma opção que eu tenho desde sempre. Porque se eu não fosse médica, eu não saberia que eu ia ser. Mas antes de tudo, eu sou Mônica. E eu, Mônica, eu sempre fui isso. Eu não modifiquei porque eu fui médica, eu sou médica. Eu sempre fui Mônica e dessa maneira. Então, eu só incluí a medicina dentro do meu jeito de ser. Mas nada. Ponto. É isso, é o que a gente fala sempre aqui, gente, nas lives e tal, que a gente assiste, que a gente participa, né? É essa empatia, né? Essa relação paciente-profissional da saúde, sejam eles, né, da área que for, é entender o paciente, né, a mulher, né, como um todo, a mulher, o homem, enfim, todo, né, como um todo, não é manter o distanciamento, né, não é isso, então... Exatamente, não existe pedestal, nunca, sim. Não existe pedestal. Que a gente, erradamente, eu acho que tem muita essa ideia, né, de que o médico e tal, tá lá, é um semideus e tal, e que a gente fica ali, né, meio cheio de coisa para falar. Exato, a gente tem erro, tem questionamentos igual a todo mundo. E detalhe, a gente está aqui para dividir as nossas emoções. E é isso que vai ajudar no final. É aquilo que a gente deixa, é a emoção, é a qualidade com que vai fazer. Eu sou capaz de falar, se você sabe, eu não sei uma coisa, eu vou falar para você, olha, eu não sei te dar essa resposta no momento, mas vou pesquisar, eu não vou deixar você sem resposta. Então, assim, eu acho que tudo é um aprendizado. E eu aprendo todo dia um pouco com todas as minhas pacientes, porque elas me trazem informações importantíssimas, que às vezes não dá nem tempo de estudar, mas elas me trazem a informação. Então, isso é importante. Isso é muito importante. Ai, gente, olha... A live tá chegando aqui ao fim, eu não quero perder essa live. Tem um monte de gente aqui, sabe? Seus fãs, não são nem seus pacientes, suas fãs, falando um monte de coisa linda. Tenho certeza que retribuindo todo o seu amor, toda a sua dedicação e esse lado humano, esse lado Mônica, né, de atender as suas pacientes, de atender as mulheres que chegam, né, que nós chegamos tão sem chão, tão sem saber que caminho, né, percorrer, e que você nos acolhe, né, com esse coração aí de mãezona. O marido trouxe aqui, ó, peraí. Doutora Mônica me pegou no colo num momento de fragilidade. Ela é maravilhosa. Disse a Rosângela Soares. Peraí. Ó, a Eglis, perdoa se eu estiver falando errado, hein? Eglete disse, eu também. Ela me pegou no colo, me acalmou, tranquilizou. Graças a Deus. Ele colocou a doutora Mônica na minha vida. E esse carinho e competência que fazem da nossa doutora Mônica essa médica que todos deveriam encontrar nessa jornada de enfrentamento ao câncer de mama, disse a Lucília Lisboa. Gente, eu ficaria aqui horas e horas, sabe? Lendo, falando, conversando, trazendo e mais essa querida doutora Mônica. Rasgo seda mesmo, porque, gente, nós como pacientes sabemos, né, o momento que a gente tá lá. Olha aqui a criança com a claquete. Tá bom, Mel. Gostou, Mel? Gostei, vou ter um desse. Ó, ela disse que vai ter um desse, eu tô de fone, ela não tá ouvindo. E aí a gente sabe, né, como é chegar na sala de um médico e muitas vezes o médico fala, ué, você ainda está viva? Você ainda está aqui com um diagnóstico desse? Não. Vamos lá, você tem tantos dias só, e aí você chegar na sala de uma outra, né, de um outro profissional que tenha esse olhar e tal, e te atender totalmente diferente. A gente sabe a importância disso tudo, né, gente? Vou finalizar, que eu não quero perder a live. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aí falando, né, mandando um monte de coração, falando suas histórias, enviando suas perguntas. Doutora Mônica, querida... O meu agradecimento sempre... Meu agradecimento é meu, pode ter certeza que é meu. Essa retribuição que eu vejo em você, né, em todos os pacientes,
Isso é retribuir aquilo que eu tento passar para vocês. Isso para mim é muito importante. Não existe pagamento no mundo melhor e maior do que esse. É a consideração, é aquilo que vocês têm por mim. Então, eu sou uma... Eu posso dizer, eu sou uma pessoa feliz. Ai, Eu todo gente. dia acordo feliz porque eu tenho minhas pacientes comigo. Eu amo minhas pacientes com toda certeza. Eu também sou uma pessoa muito feliz e tem assinatura aí, né, dos profissionais que me assistiram, tem a dessa querida que me abraçou no momento, né? Eu tenho um último recorte para finalizar, é rápido, é curto, é direto. É o meu recorte mais importante. E para mim, é o recorte mais importante que a doutora Mônica fez. Esse aqui. Olha, nem parece, que bom! Nem parece. Não parece, que bom! Esse é o meu recorte mais importante, que eu olho para ele e enxergo vida, vida e vida e gratidão. Obrigada. Obrigada a vocês mais uma vez. Beijo enorme. Obrigada, gente. Prazer. Prazer em poder fazer essa live com você. Prazer E meu. com todas vocês. Com Manda um beijo todas. pro seu marido e pra sua filha. Marido mandou beijo. Ele, ó, tá te mandando beijo aqui. Depois ele, na consulta, ele vai te mostrar a barra. Eu quero ver a barriga. Beijo, gente. Muito Beijo. obrigada. Boa noite. Vou deixar a live Fique com salva. Deus. Um beijo. Você também. Beijo. Tchau, tchau. Calma aí. Tchan, tchan, tchan. Agora de novo eu ficando presa aqui, né? Não pode, não pode, não pode.